aparecer não começar do nada, né? Pronto, tá gravando. Pessoal, boa noite. Vou dar a palavra aí a Emanuele Torrão. Manu vai falar para a gente um pouco sobre a experiência dela em Lean Healthcare, que é o Lean para a área de saúde, né? Vai contar um pouco para a gente essa vivência dela nessa área aí. Manu, bola tá contigo. Obrigado, Arese. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite do Arese para falar um pouco sobre a minha experiência na área de Lean Healthcare, né? Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Emanuele, eu sou gestora de uma unidade de informação num hospital de alta complexidade. Eu sou carioca, deslocada um pouco em São Paulo, né? Então, eu iniciei o meu trabalho, a minha atividade na rede IMPA em 2015, como supervisora, né, no setor de documentação médica. E, enfim, comecei alguns projetos na área, fiz algumas boas entregas, sempre voltada para a parte de análise de processo e já com o conceito de Lean, mas não especificamente Lean Healthcare, mas alguns conceitos de Six Sigma, enfim. Toda essa parte de otimização processual. E hoje eu assumi a parte corporativa, né, e vim como alta gestão para São Paulo. Então, hoje eu dou apoio na unidade 9 de julho e também dou suporte a algumas outras unidades da nossa rede, em Brasília, no Rio de Janeiro, para que a gente consiga seguir o modelo de padronização dos processos. Então, vamos começar? Posso compartilhar aqui na tela? Vocês me dão um ok se vocês estão vendo. Legal. Tá, pode sim. Aham. Tá, beleza. Tá beleza? Tá. Então, vamos começar. Pessoal, quem tiver dúvida, quiser interromper, fiquem à vontade. Estou trazendo para vocês hoje o conceito de Lean Healthcare e saúde suplementar no Brasil. Na verdade, eu gosto muito de puxar o assunto do Lean Healthcare com contrapondo ele com a saúde suplementar, para a gente conseguir entender exatamente o quanto que o Lean é importante para a área de saúde e o porquê que esse healthcare, né, como o Arese estava trocando com a gente há um tempinho atrás, por que esse healthcare está tão na moda, né? Então, acredito que vocês toda a parte de iniciação do Lean, onde surgiu, quais são os conceitos base, e aí por isso eu pensei em trazer alguma coisa de diferente para vocês. Então, o porquê que o Lean Healthcare está na moda, né? E qual é o peso dele hoje dentro da saúde suplementar no Brasil? Então, vamos lá. Então, aqui tem um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho MBA em Gestão Empresarial e Sistemas da Informação. Toda a minha parte de especialização é voltada para a parte de gestão em processos em saúde, né? Tem a certificação do Lean Six Sigma e toda essa experiência de Lean Healthcare dentro de unidades de saúde de alta complexidade, né? Então, nós temos baixa, média e alta complexidade, que são unidades que tratam de todos os processos de atendimento. Então, desde um atendimento de um centro médico, uma consulta agendada ou um exame, até uma parte mais complexa de um exame, de um transplante, por exemplo. Então, primeiro eu queria falar para vocês um pouco sobre o que é a saúde suplementar no Brasil. Né? A saúde suplementar é uma atividade que envolve a operação de planos privados de saúde, né? Os conhecidíssimos planos de saúde. Essa operação da saúde suplementar no Brasil ela é regulada pelo poder público,
pela um órgão chamado ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A saúde suplementar no Brasil, ela tem 3 grandes pilares, né, que são os beneficiários, os profissionais de saúde e as operadoras de saúde. A saúde suplementar hoje, ela representa um pilar super importante na saúde do Brasil, porque a gente entende que o SUS ele não teria capacidade de absorver e atender com qualidade toda a população brasileira. Então, por isso, a gente tem a saúde suplementar regulada por um órgão público, né, que é onde a gente tem as determinações, as regulações, toda a parte de normativas e condutas que devem ser tomadas, né, para regularizar esse setor, para que isso não tenha uma conduta muito fora do que é preciso, né, e é esperado dentro da sociedade. Então, bora lá. Em 2020, né, como vocês têm acompanhado, acho que é importante a gente falar um pouco sobre o paralelo do momento que a gente está vivendo. Então, o que aconteceu com a saúde suplementar em 2020? Com muitas pessoas perdendo emprego, fechamento de muitas empresas, então, toda essa parte de planos de saúde empresariais, né, quantas vidas foram perdidas no fechamento de algumas empresas, a redução de renda, então, quantos trabalhadores ficaram com a renda reduzida entre 25% e 50%, né? Alguns com suspensão do contrato de trabalho, o descredenciamento de alguns profissionais, então os médicos já não estão mais satisfeitos, né? Os profissionais já não estão mais satisfeitos com essa participação dentro desse cenário, então eu ganho pouco e nesse momento preciso ganhar mais. Um alto custo de manutenção, então muitas operadoras também falindo, fechando, vendendo, fundindo, porque não conseguem manter o custo de manutenção sozinha, né? Não conseguem entregar a qualidade assistencial para a vida dos seus beneficiários. E esse descontentamento que acredito que, se vocês não passaram nenhuma vez na vida, com certeza algum conhecido, amigo, familiar, já passou, que é sobre esse descontentamento. Então, sempre alguém tem alguma coisa para reclamar da operadora, ou do médico, ou do atendimento, demorou, emergência, enfim. Em 2020, com a Covid, né, todo esse cenário ficou muito mais instável do que se podia imaginar, né, se podia prever. Então, tem aí o tal do cisne negro. É uma coisa que nem com a maior das maiores das análises de risco a gente poderia prever, né? E nós chegamos nesse cenário. E eu destaco para vocês o cenário de abril até junho de 2020, que é onde a gente consegue ver uma leve crescência na quantidade de cancelamentos se sobrepondo à quantidade de adesões de planos de saúde. Então, a gente tem mais gente cancelando do que gente comprando. Mas isso não quer dizer que houve uma redução da utilização. Então, o que a gente precisou continuar usando de exame, a gente continuou. O que a gente precisou continuar utilizando de atendimento, a gente continuou. Só que a receita, né, a entrada de dinheiro para as operadoras estava sendo muito menor do que a saída quando a gente comparava. Então, a gente tinha muito mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando. E aí, nós começamos a pensar no que a gente tem de desperdício, né? Desperdício na área da saúde. E o que isso reflete no aumento do custo e na desestabilização do pilar da saúde suplementar. Então, a gente tem perdas no estoque. Por exemplo, medicamentos guardados muito tempo no estoque perdem a validade. Geralmente, medicamentos de alto custo, quimioterápicos, eles têm uma validade muito curta. Então, e são muito caros, né? Então, se a gente não tiver bem pensada a logística, toda a parte de padronização das prescrições, então, todos os médicos para gripe precisam prescrever a mesma linha de drogas, né? Processos desnecessários, então a falta de planejamento do cuidado, então
o que a gente vai pedir para esse cara? A gente vai pedir um exame, a gente vai pedir uma internação, vamos dar alta para ele na emergência? Não, vamos internar para aprofundar um pouco mais e entender um pouco melhor esse diagnóstico. As inúmeras e crescentes filas no atendimento, né, esse grande tempo da pessoa parada, das emergências lotadas. Então, isso tudo vai colocando mais pólvora nesse barril desse cenário da saúde suplementar. Então, a cada desperdício que a gente consegue visualizar nesse cenário é um grande acúmulo de problemas, e a gente vai ver onde que isso vai levar a saúde suplementar um pouquinho mais na frente. Sobre os desperdícios, gente, a OMS, ela fala que o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de despesas pagas em saúde. E isso quer dizer, reflete, né, significa quase uma grandeza de 27 milhões de reais no total gasto em saúde no país. Então, é um custo elevadíssimo, né? A gente está falando de saúde suplementar, que quer dizer a atenção privada, né? Mas quando a gente pensa nesses desperdícios no setor público, a gente pensa em quanto que isso custa para os cofres públicos, o quanto que isso custa num déficit de qualidade no que a gente poderia ter se nós tivéssemos um entendimento e um desenho melhor desses processos na saúde pública. Na saúde suplementar, a gente atua como empresa. Então, cada desperdício desse começou a incomodar em um determinado cenário. Então, o que a gente pode fazer para sustentar esse sistema? Então, a gente tem lá os planos de saúde bancando toda essa cambada de desperdício, e aí começaram a surgir algumas questões sobre será que o paciente precisa efetivamente usar esse serviço? Será que essa recomendação, ou essa prescrição, ou esse pedido de exame, ele foi adequado? Ele foi no momento adequado? Né? Será que essa unidade de saúde que eu, operadora, credencio, será que esse hospital que aceita, né, o meu serviço, que os meus beneficiários vão se consultar, será que esse hospital está tendo atenção, ele está tendo o cuidado oportuno no direcionamento desses investimentos? E será que a gente está investindo, mas com qualidade? E aí a ANS começou a levantar alguns programas para a gente tentar recuperar esse cenário de saúde suplementar que já estava sendo considerado como falido, né, desde lá de 2019. Então, eles começam a falar sobre atenção primária de saúde, eles começam a falar sobre regulação dos prestadores e fornecedores, o famoso compliance, né? Eles começam a falar sobre regra de precificação e reajuste. Então, de acordo com a densidade demográfica, de acordo com o perfil populacional daquela determinada região, a gente vai fazer as regras de precificação e reajuste dos valores cobrados por esse serviço de saúde. E a grande, né, cereja do bolo a mudança no modelo de remuneração. O que isso quer dizer? No Brasil, a gente tem a maioria esmagadora dos serviços de saúde suplementar, eles são conhecidos como fee-for-service. E o que isso quer dizer? Que a gente paga pelo serviço, né? A operadora paga ao hospital, a unidade que presta o atendimento, a quantidade de coisas que ele executa. E a ANS começa a levantar alguns pontos sobre fazer esse pagamento baseado em valor. E aí ele fala assim, olha, vamos começar a tentar amadurecer? Será que se a gente pensar nesse valor em saúde, a gente pensar, o paciente saiu bem, ele não reinternou, ele não precisou retornar ao pronto-socorro várias vezes para ver se aquele diagnóstico realmente foi o correto? Se a gente basear os pagamentos em valor, a unidade prestadora do cuidado ela vai ter muito mais atenção na hora dela prescrever um exame, na hora dela fechar um diagnóstico, e
e isso foi começando a fomentar a ANS, foi começando a propor, fazer programas, né, trazer investidores, trazer softwares que ajudassem a gerenciar esse modelo de remuneração. E isso, gente, começou a despertar nas operadoras um sentimento de que elas não tinham positivo, de tipo, opa, é uma oportunidade do cara que presta o serviço para o meu beneficiário pensar bem aonde que ele vai investir o meu dinheiro. Porque nesse primeiro momento de fee for service, todo prejuízo, toda a parte de custo, né, todo risco era assumido pela operadora. E por isso que a gente cansa de ver operadoras fundindo, operadoras falindo, e muda, e cria um plano, muda o CNPJ, porque não consegue sustentar. O desperdício é muito grande nas unidades prestadoras, né? E o custo é muito alto. A saúde no Brasil custa muito caro. E começou a despertar esse interesse nos caras. Então, eles começaram a pensar assim, vamos botar essa bola para frente. Então, vamos começar a pensar em possibilidades da gente fazer esse pagamento baseado em valor. Isso não é muito fácil, né? É um processo que está em construção, em ascensão. Nós já temos hoje no Brasil grandes operadoras já executando o processo de pagamento baseado em valor, a Mil, por exemplo, em algumas unidades prestadoras de serviço, então não são todas, mas é uma tendência crescente e pensem que traz operadoras que têm uma super força nessa pirâmide lá, nesses pilares da saúde suplementar, estão botando isso para frente para acontecer. Então, hoje a gente ainda tem um cenário um pouco de desconforto das unidades prestadoras de serviço, porque é uma reformulação muito, muito drástica, né? Mas existe uma pressão para que isso aconteça. E quais são os ganhos desse modelo, né? Desse novo modelo por pagamento baseado em valor? O setor ele começa a buscar essa sustentabilidade, porque ele já não estava mais se sustentando, as operadoras não estavam mais se sustentando. Então, quanto tempo você demora para marcar um exame? Quanto tempo você demora para conseguir um atendimento de qualidade, né, num ambulatorial, por exemplo? Quanto tempo você consegue fazer um agendamento de um procedimento cirúrgico que a gente chama de eletivo? Né? Quanto tempo? 15, 20 dias? Então, o modelo não estava mais se sustentando. Né? Então, esse pagamento baseado em valor, ele vem com esse modelo de sustentabilidade e ele vem com essa pegada de vamos dividir o risco, vamos compartilhar. Então, eu assumo o risco atuarial, que a gente chama, né? A operadora assume o risco atuarial e a entidade que presta o cuidado de saúde, seja o consultório, a clínica, o hospital de alta complexidade, você arca com os custos, com os riscos assistenciais. Então, em outras palavras, tudo que efetivamente o cara precisar e você me comprovar que foi necessário, eu, como operador, eu vou arcar. Mas o que eu conseguir contestar e o que for desperdício, que for um reflexo da sua ineficiência assistencial, eu não vou pagar, isso vai virar um prejuízo para você. Vamos compartilhar o risco? Vocês imaginam que nenhuma unidade prestadora de serviço de saúde ficou feliz, né? Até um segundo momento. Porque quando a gente recebe uma proposta, a gente acha bacana, de repente, né? Nossa, qualidade assistencial. Mas quando a gente entra na nossa casinha e a gente fala assim, caramba, cada pequena ineficiência da minha operação vai me gerar um custo. E, de repente, no final do mês, eu estou pagando para atender os pacientes daquele convênio. Então, será que vale a pena eu continuar credenciando ele? Enfim, e como tem essa pressão do tipo, os convênios grandes não estão aguentando mais, então a unidade prestadora de serviço ela precisa tomar uma decisão. Ou eu perco essa quantidade de clientes e meu faturamento vai lá embaixo, ou eu entro na onda dessa operadora e a gente vê que bicho que vai dar. E aí a gente tem um incentivo que deixa de ser apenas assistencial. Então a gente não está olhando só para a qualidade assistencial.
a gente começa a ter um incentivo financeiro. Se eu não rever os meus processos, se eu não tiver qualidade no que eu entrego, se eu não tiver confiança na prestação do cuidado que os meus colaboradores, né, entregam, eu vou ter um prejuízo não só assistencial, que é o healthcare, né, toda a parte de saúde, esse é sempre o nosso primeiro pensamento, então a gente não vai ter só um prejuízo assistencial. Nós vamos ter um prejuízo financeiro. E aí começou a doer no bolso. A gente começa a pensar em quê? O que a gente precisa fazer para ter qualidade na gestão da nossa saúde? E aí a gente entra no Lean Healthcare, na importância que o conceito Lean representa hoje dentro das instituições de saúde privadas, principalmente, né? O Lean vem com essa visão dessa necessidade da gente rever o uso de forma mais efetiva desses recursos, né? A gente começa a entender como que as ferramentas da manufatura, que o pessoal da área de saúde nunca imaginou, como que a gente começa a abrir a porta e dar tanto ibope para essa ferramenta tomar conta da nossa área de atuação, né? Então, como vocês já sabem, o Lean, né, a metodologia Lean tem todo esse escopo de aumentar a agregação de valor na visão do cliente e reduzir os desperdícios, otimizando essa entrega e olhando a cada perda que a gente tem no dia a dia. Então, não necessariamente o Lean Healthcare ele entra nas unidades de saúde privada como para resolver um grande problema. Nós percebemos o Lean Healthcare nas operações assistenciais, muitas vezes contribuindo com pequenas facetas da operação e que no final refletem num grande ganho assistencial, operacional, financeiro, enfim. E nós temos, dentro do Lean Healthcare, quando a gente começou a estudar um pouco melhor, e quando os gestores começaram a entender um pouco mais sobre o que a metodologia se propunha, a gente pensou assim, opa, dentro da unidade de saúde nós já temos dois grandes aliados, que são a medicina hospitalar e a acreditação hospitalar. A medicina hospitalar, ela tem um foco para o cuidado de forma horizontal, né? A gente tem um cara lá na ponta assistencial tomando conta de todos os processos, fazendo todas as transições, não somente com o olhar de assistência, mas um olhar que a gente chama de hospitalista, né? Que é o cara que está preocupado com o leito, com a alta, com a hora do almoço, com a hora que a gente tem que limpar, com qual é o diagnóstico, se o exame não saiu, por que não? Se o remédio não chegou, por que não? Então, nós já temos esse conceito de medicina hospitalar bem tímido dentro das unidades de saúde privada. E nós temos também os processos de acreditação hospitalar, que eles são nada mais, nada menos do que as ISOs, enfim, ABNTs da vida, só que dentro das unidades de saúde. Né? Então, são manuais, né? Nós temos no Brasil a ONA, nós temos canadenses, ingleses, enfim. São manuais de certificação de qualidade, que focam nessa parte de descrição padronizada da operação, políticas, saber se o hospital segue aquela metodologia, mas muito voltado para o cuidado assistencial. E o Lean entra com essa força de cuidado operacional. E um, juntando com o outro, nós temos esse funilzinho, né? Onde a gente junta o Lean, a acreditação e a medicina hospitalar, e a gente tem uma mistura bem bacana que nos mostra um horizonte bem positivo lá na frente, né? Então, quando nós juntamos esses três, nós pensamos em eliminação de desperdício, resultado financeiro, qualidade assistencial, satisfação dos stakeholders, que vocês vão ver um pouquinho mais na frente, que é um grande desafio, por conta do conflito de interesses que nós temos dentro das unidades, e aumentar esse potencial competitivo. Então, a empresa que conseguir ter uma melhoria nos processos, conseguir gerenciar isso tudo de uma forma positiva, com certeza ela vai ter um potencial competitivo.
porque ela vai ter qualidade agregada com contenção de desperdício lá na ponta. Então, a gente fecha a torneira do desperdício e a gente tem um potencial super bacana para tornar essa empresa super competitiva nos mercados, quando você compara com outras que estão com aquelas torneiras de gasto abertas sem a menor atenção para o prejuízo que isso está causando, né? Então, gente, na estrutura healthcare, acho que o desafio é ter o paciente como centro dos processos e fluxos na instituição. O que é isso? Né? O quanto que isso impacta nessa qualidade do serviço, né? Como que a gente consegue pôr uma pessoa no centro de um cuidado que tem uma operação super complexa que acontece por trás, e como que a gente traz isso para um ambiente onde a nossa primeira percepção não é a redução de custo, a nossa primeira percepção precisa ser a qualidade do serviço. Então, no Lean Healthcare, a gente tem esse grande diferencial. A gente não está olhando, sei lá, um molde errado de uma peça, um tempo de defeito, um tempo de sobrevida de uma peça, de uma máquina. Nós estamos tratando com vidas, então tudo fica muito mais sensível. O nosso cliente no Healthcare é muito mais sensível, né? A nossa entrega. Então, qualquer falta de planejamento, qualquer má condução dos processos que a gente se propõe a fazer, eles podem impactar diretamente não só numa perda financeira, mas também numa ineficiência assistencial, né? E isso é muito grave. Então, acho que conhecer um pouco do Lean Healthcare mostra o quanto que a ferramenta, o quanto que a metodologia Lean, ela vai se adaptando e ela traz benefícios em qualquer lugar que ela chegue. E no cenário da saúde, ela está famosa justamente por isso. Nós temos um bando de problemas, nós temos um monte de processos complexos, e que nós precisamos, de alguma forma, atrelar essas melhorias operacionais com o novo modelo que está sendo proposto e juntar isso tudo numa salada e falar, eu preciso ter qualidade assistencial para o meu paciente, mas eu preciso, ao mesmo tempo, dar a ele exatamente o que ele precisa e o que eu consiga comprovar, né? Que foi feito porque precisava ser, no tempo perfeito. Então, o medicamento não pode atrasar, a gente não pode ter uma demora de o cara sair da UTI para o quarto, a gente não pode atrasar um dia na alta dele, os exames não podem atrasar, as autorizações cirúrgicas. Então, todo o processo complexo que roda por trás de um paciente deitado num leito, eles precisam funcionar perfeitamente, porque para cada pequena ou grande falha, nós vamos ter esse impacto hoje, não só mais assistencial, que já era um grande problema, mas também um impacto financeiro. Isso quer dizer o quê? O hospital vai pagar por tudo que ele fizer de errado. E aí nós começamos a falar um pouco sobre a healthcare no Brasil, né? Então, tudo bem, isso é muito bacana na teoria, mas o que a gente já viveu no Brasil de prática que a gente consiga tangenciar o Lean Healthcare funcionando numa operação? Então, lá em 2017, o Ministério da Saúde implementou um projeto junto com o Hospital Sírio-Libanês, se não me engano, aqui de São Paulo, que o nome do projeto era Lean nas Emergências. E o que esse projeto visava? Ele visava a melhoria dos serviços de atendimento na emergência no SUS, que é o que todo mundo mais reclamava. Então, a superlotação, a demora no atendimento, e eles fizeram lá em 2017 um projeto Lean, piloto, e os hospitais participantes viram, nesse intervalo aí de menos de 6 meses, uma redução no tempo de atendimento de até 50%. Então, gente, pensem o Lean de uma healthcare de uma forma estruturada em todos os processos do SUS. O quanto que nós íamos ter de qualidade
redução de custo, que, né, se fôssemos um país bem estruturado, poderia se refletir e reverter em investimentos, e, de repente, quem sabe a gente não precisaria da saúde suplementar, não é mesmo? Se o Lean Healthcare fosse 100% funcional, se ele fosse 100% implementado, quem sabe, né? É um sonho, quem sabe, um dia. Mas, enfim, então, isso é o reflexo de forma mais tangencial possível que nós conseguimos apresentar hoje da ferramenta Lean Healthcare apresentando o resultado dentro do SUS. Então, a gente pensa assim, nossa, o hospital particular é fácil. Não, não é fácil. Mas pensa a dificuldade de fazer isso tudo funcionar no SUS. Seria um desafio realmente de você querer conhecer, de você querer ver. Então, fala assim, olha, essa é a minha meta de vida. Eu quero ver o Lean Healthcare funcionando no SUS. Então, a gente consegue ver que o Lean, hoje, na saúde, ele não é só uma teoria, né? Já tem aí uns 4 anos de desdobramento, de implementação de projeto que funcionou. Agora, o porquê que não deu continuidade, o porquê que nosso piloto foram em tão poucas unidades, nós começamos a entrar em alguns outros processos que fogem um pouco desse fórum. Mas só para vocês verem que isso não é um mito e que não é uma oportunidade somente dentro da saúde suplementar. Existe a possibilidade de fazer funcionar no SUS. O que a gente precisa ter é a ferramenta de como que isso seria e qual seria o impacto disso em todas as entrelinhas que existem por trás da prestação desse atendimento público, né? E agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Lean Healthcare na prática. Então, como eu conversei com vocês, eu sou gestora de uma unidade de informação de saúde, o que torna o Lean Healthcare muito mais desafiador. Então, na saúde, a gente são poucos os dimensionamentos que nós fazemos com números. Então, toda a parte de qualidade é difícil a gente mensurar se nós não tivermos esse olhar específico para isso. Se nós não começarmos lá no início do processo já focar o nosso olhar para o que a gente precisa contabilizar para a gente conseguir medir, mensurar e otimizar, enfim, propor uma melhora, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, meu grande desafio, né, como gestora da informação. Então, como que você contabiliza a informação, né, dentro de uma unidade de saúde? Que ela não para de chegar, então a gente funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano, produzindo informação. Então, a cada remédio, a cada cuidado, a cada visita de cada profissional, a cada refeição, tudo isso vira informação dentro de uma unidade de saúde. E gerenciar isso é muito complexo. Gerenciar isso com um pensamento Lean é mais difícil ainda, né? Dá um gostinho de... Tem pouca gente fazendo, né? Então, nós temos o Lean Healthcare rodando em toda a parte assistencial, em alguns projetos na parte operacional, RH. Então, a nossa rede hoje, ela tem essa visão. Nós temos algumas operadoras que fazem esse pagamento por valor, né? E é muito bacana você ver como isso fez uma mudança, mudou o mindset da galera, dos gestores. E um dos outros grandes desafios é que os gestores nas áreas de saúde, geralmente, eles são médicos, né? Então, será que lá na formação do médico, ele aprendeu alguma coisa sobre Lean Healthcare ou Lean Manufacturing, ou enfim, qualquer outro conceito de Six Sigma, de gestão de processo? Isso está embutido na formação dos caras. Então, é difícil, né, você trazer essa realidade de processo, essa visão
clara de como as coisas precisam ser, aonde que a gente precisa trabalhar, quando você tem um déficit na formação dos gestores que estão. Então, os diretores de hospitais são médicos, obrigatoriamente ou necessariamente. Então, todos os gestores nas operações assistenciais, a maioria esmagadora também é médico, assistencial, enfermeiro. Então, nós já começamos o nosso desafio a dar um gostinho por aí. É difícil você mostrar para uma pessoa com uma visão 100% assistencial a importância de, por exemplo, uma análise de risco, né? Eles estão focados no cuidado do paciente, o que ele precisa hoje, qual foi a intercorrência que a gente teve, se ele teve uma parada, se ele precisa ir para o centro cirúrgico ou para uma UTI, e eles vivem isso. Então é difícil você arrumar um tempo para falar assim, vamos falar de processo? Vamos rever o que a gente está entregando? E eu trouxe para vocês hoje um pouco da minha experiência, especificamente do setor que eu gerencio, que tem esse gostinho diferencial de gerenciar com base na metodologia Lean, um quantitativo que não é tangenciável, né? Então, não são números, são informações. Então, tá aí. É um conhecimento tácito, tá no ar. Então, você gerenciar isso, transformar isso em número, é um desafio bem bacana e espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Como é que a gente começou a implantação do Lean Healthcare efetivamente dentro de uma unidade de gestão de informação? O primeiro passo foi fazer essa macro análise de risco. Então, eu pego as atividades que eu classifiquei como importantes e urgentes. Então, cara, são essas que estão nesse quadrante que a gente vai começar a atuar. Como que a gente incluiu as atividades nesse quadrante? Nós escolhemos as atividades que têm impacto direto na satisfação dos clientes, né, que é o NPS, que é diretamente ligado com a contratação por operadores de saúde, enfim, busca, né, pelos clientes. Então, todos os processos que impactam diretamente na satisfação do cliente são importantes e urgentes. Todos os processos críticos dentro de uma unidade hospitalar, nós entendemos aqui como todos aqueles que são advindos de uma judicialização ou que impactam diretamente na saúde do cliente. Se eu não resolver isso, eu vou impactar diretamente na saúde daquele cara. Então, isso precisa ser uma prioridade. E nós classificamos também dentro desse quadrante atividades que com alto consumo de horas homens, que a gente fala que são atividades caras. Então, se eu tenho uma equipe de 50 pessoas e uma célula da minha equipe tem lá 18 pessoas trabalhando, opa, o que está acontecendo aqui? Por que a gente precisa de tanta gente? E o que a gente pode fazer para otimizar? E o nosso segundo passo para começar essa metodologia, começar a desenvolver alguns projetos do Lean Healthcare, que eu entendo como pontos de grande sucesso na implantação, o envolvimento da alta gestão, atuação do líder e engajamento da equipe. Exatamente nessa ordem. Então, nós precisamos ter a alta gestão do nosso lado, mas a atuação do líder, gente, eu dou um destaque, porque geralmente o líder ele tende a ser um pouco resistente a mudanças, né? Então, aquele famoso, eu sempre fiz assim. Então, quando o líder não está confortável, quando o líder não está seguro, quando o líder não entende o que essa metodologia pode trazer de positivo, ele tende a ser resistente a essa mudança. E o que ele faz com isso? Traz a equipe toda com ele. Então, ele não ajuda, ele não dá os dados corretos, ele trava alguns processos e a gente acaba não conseguindo essa efetividade como poderia ser com a participação de todos. Então, fazer com que a sua equipe olhe, né, com esse foco na melhoria e não, isso quer dizer uma demissão, isso quer dizer um desligamento, vai mexer no que eu sempre fiz, vai estragar. Então, o líder trabalhar esse entendimento e essa percepção com a equipe
é de extrema importância antes de você dar qualquer passo pensando em Lean dentro da área da saúde. A galera precisa estar motivada. E trouxe alguns exemplos do que efetivamente a gente fez, né? Então, iniciamos lá em 2019 com um projeto, né, que a gente fez uma análise do DMAIC, e em 6 meses nós conseguimos comprovar a redução de 40% no lead time. Então, nós definimos, e aí ali vocês estão vendo no definir, né, o NPS, como nós escolhemos esse primeiro processo, fizemos toda a análise do as is, do to be, toda a parte de análise de causa raiz, e nós conseguimos montar um plano de ação e dentro de 6 meses apresentar 40% de redução na nossa entrega, né? No tempo de entrega. E esse foi o primeiro processo que nós conseguimos entregar, seguindo uma metodologia de revisão, entendimento e ajuste de processo. Eu tenho um carinho especial por esse processo, porque ele foi um processo que abriu portas e foi um processo que me ensinou muita coisa como líder. Na verdade, era um problema que toda a minha equipe, inclusive eu, direcionávamos e achávamos que o problema estava em outro lugar. Quando nós finalizamos o nosso entendimento, cara, o problema era a gente. Então, foi super bacana, foi super engrandecedor poder participar e poder ver essa entrega e ver que grande parte dessa melhoria estava nas nossas mãos. E nós não tínhamos essa visão, né? Um segundo processo que nós trouxemos aqui foi essa análise de tempo de mesa, com PDCA, com Kaizen, conscientização da equipe sobre o pensamento enxuto, né, sobre o que a gente precisa reduzir, então, o quanto a gente consegue fazer naquele tempo se nós estivermos focados nesse pensamento enxuto. Isso não quer dizer que a gente vai desligar ou que a gente vai, enfim, pormenorizar a entrega dessa pessoa dentro da equipe. Isso quer dizer que a gente precisa focar no que melhor a gente pode fazer com menos recurso que a gente puder utilizar. Então, dentro desse processo 2, nós já conseguimos otimizar e redirecionar 45% dos recursos. Então, eu trouxe esse exemplo de uma célula, nós tínhamos aí 15 pessoas e hoje a gente está atuando com 7 dentro do setor. Então, esse foi um outro ganho que nós tivemos. Esse terceiro processo é um processo de mapeamento de fluxo de valor, que a gente precisa chamar a atenção, precisa ser visível, então não adianta a gente fazer um monte de caixinha no biságio que ninguém entende nada, então seguir um processo, seguir um padrão, fazer uma legenda bacana, mostrar para o pessoal onde estão os gargalos, mostrar para a equipe onde que a gente tem essa perda, né, onde a gente tem desperdício, onde a gente tem oportunidade de melhoria. E quando eu fui apresentando para o meu time, por exemplo, esse MFV, eles ficaram impressionados em quantas oportunidades de melhoria nós temos, e nossos processos eram quase 100% deles, era ou oportunidade de melhoria ou gargalo. Nesse quarto processo que eu estou trazendo para vocês, era uma meta de saving, uma meta financeira, e aí a gente tem aí um orçado que a gente conseguiu bater no primeiro semestre de 2020 quase 150% da meta, né? Então, vamos fazer uma entrega bem bacana. E isso tudo, gente, é Lean. Isso tudo é pensar no processo, como ele precisa ser feito, as estruturas que a gente tem de metodologia, todas as ferramentas que nós temos disponíveis, não esquecendo daqueles primeiros passos, e não esquecendo da particularidade da metodologia em cada área que ela foi se aplicando e se desenvolvendo. Então, não dá para a gente chegar como engenheiro numa unidade de saúde e querer dar um exemplo de Lean utilizando uma peça numa fábrica. Você vai trazer a resistência da galera, você não vai conseguir engajar, você não vai conseguir fazer com que o time jogue ao seu favor. A gente não vai conseguir pôr os processos para frente.
né? Nós vamos ter uma galera achando que, cara, o cara quer trazer, o cara engenheiro quer vir aqui na minha unidade de saúde e me ensinar como cuidar dos pacientes. Então, ter essa sensibilidade, né, de entender que a metodologia nasceu, né, numa parte mais voltada para produção, mas hoje com ela se aplicando nessas outras entradas, nós temos que ter essa sensibilidade na hora que a gente for apresentar um projeto, na hora que a gente for chamado para ser um consultor, de pegar o ponto chave do sucesso do nosso projeto, né? E para finalizar, eu trouxe um pouco dos desafios da implantação do Lean Healthcare. Então, como eu já conversei com vocês, é difícil, por exemplo, a gente ter um gestor que conheça da ferramenta, que esteja afim de fazer ela funcionar, que entenda. Então, é difícil você mudar o mindset desse cara, principalmente desses caras que têm anos de formação. Então, é uma virada complicada, mas que nós precisamos encontrar formas de driblar essa dificuldade para fazer isso funcionar dentro de uma unidade de saúde. Essa parte de processos específicos, né? A gente fazer o Lean, por exemplo, dentro de uma unidade de saúde, uma unidade de informação, como eu faço aqui, e não ter o Lean lá no planejamento estratégico, no mapa estratégico da instituição, isso é uma coisa que dificulta muito, porque assim, existe um conflito de interesse, né? Então, será que o melhor para minha área não vai impactar e vai fazer um pior para uma outra área? Então, como que a gente contingencia esses conflitos de interesse se isso não está num mapa estratégico vindo top-down, né? Vindo com um conceito, como uma cultura. É difícil você fazer isso por setor, porque você acaba esbarrando em outros. E isso fica descompassado, desconcertado, e é difícil você manter os ânimos da galera que está prestando esse atendimento e não para. Né? Não tem um momento que a galera vai embora e você fala, agora eu vou fazer funcionar. Não, está funcionando 24 horas por dia. Essa dificuldade na coleta de dados, medição e desempenho, então, o nosso foco hoje é sempre muito de conceito, é muito de coisas tácitas, então é difícil você trazer isso para o explícito, você anotar, você mensurar, você ter um ciclo de PDCA que você consiga mensurar, trazer, apresentar a melhoria de forma efetiva. E equilibrar o valor entre os stakeholders. Eu acho que esse é o grande desafio da implantação do Lean Healthcare. Nós temos médicos, nós temos cirurgiões, nós temos operadores de saúde, pacientes, familiares, enfim, auditores, enfim, nós temos todos os tipos de cliente, os clientes mais sensíveis possível, e é difícil a gente encontrar hoje um ponto de convergência desses caras. É difícil equilibrar essa entrega de valor e você fechar o seu atendimento com 100% dos seus clientes satisfeitos. Então, acho que eu deixo para vocês esse desafio. E se alguém descobrir como consegue equilibrar o valor entre esses caras, me avisa, porque com certeza é o caminho da fortuna. E é isso, queria agradecer a oportunidade. Deixo aqui meus contatos e abrir, se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração. Sim. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí, deixe antecipadamente, antes do pessoal fazer as perguntas, eu já peço, né, agradeço aí a Emanuele aí por esse tempo que ela tomou com a gente aqui, que ela teve com a gente, explanando essa área. Foi bacana, que foram exemplos reais, né? Não foi nada, não foi uma explicação teórica. Você falou um pouco sobre a questão dos planos de saúde e ainda falou dos trabalhos feitos com exemplos reais, né? Isso que a gente gosta, coisa bem na prática mesmo, né? Para essa turma essa engenheirada aí que está assistindo aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Cada comentário vale um ponto aí. Aí todo mundo vai fazer pergunta agora. Sem pergunta, gente? Então tá bom. Manu, mais uma vez, obrigado pela atenção. Imagina. Tá? Obrigado pela participação. Tá?
que tenha conseguido dar uma... Perfeita apresentação. Esse é o comentário. Espero que tenha conseguido dar uma clareada, assim, é um assunto para muito pano para manga, né? Mas eu acho bacana, assim, a gente ter uma segunda visão, porque é isso, é uma engenheirada entrando numa área muito sensível de saúde, assim, é um desafio bem grande você entrar, ser aceito e conseguir sair desse projeto com boas entregas. Então, acho que é um caminho aí bem desafiador para quem é engenheiro e quem tem vontade de seguir nesse ramo aí de Lean Healthcare. Mas, enfim, o que eu puder ajudar, meus contatos estão aí, e fico à disposição. Foi um prazer. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, então a gente estamos encerrando hoje aqui. Semana que vem a gente vai ter a Júlia Biso. A Júlia, ela foi ex-aluna nossa, foi formanda da primeira turma de produção, e ela vai falar sobre Lean Office, que é um Lean voltado para atividades administrativas. No caso dela, vai falar sobre automação de processos administrativos em uma seguradora. Ela trabalha falar que a seguradora é a Generali, né? A gente não pode divulgar o nome. E vai ser a coisa mais focada na parte administrativa. Tá? É mais um Lean, né? É só um nome bacana, Lean Manufacturing, né? Lean Healthcare, agora Lean Office, tudo. Na verdade, é escritório enxuto, né? A gente vai ver. Então, gente, até a próxima semana. Vou cortar a gravação aqui. Depois, Manu, eu te mando o link da gravação, tá?